Alexa, play some music. Playing music from Spotify. Thank you. Alexa, volume 2. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Olha, Mayara Salles, que honra! Que honra maravilhosa! Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Segunda-feira. Vamos começar mais um programa que é a Segelina Live. Obrigada por todo mundo que está chegando. Vamos lá, vamos chegar, vamos conversar. Você que é linda, amiga. Eu sou só eu. Você é maravilhosa. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. A gente vai conversar hoje com a doutora Letícia Guimarães. Ela é do Rio de Janeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. E ela vai conversar com a gente sobre depressão, sobre saúde. Aqui, ela já está aqui com a gente, já mandei a solicitação para ela. Assim que ela entrar aqui, a gente entra no nosso bate-papo. Fique aí com a gente que nós vamos falar sobre saúde mental, como que anda a sua saúde mental, né? Esse tempo de quarentena é extremamente importante a gente falar sobre esse tema. A gente já falou na semana passada, mas a gente vai bater de novo nessa tecla, porque a gente realmente precisa, né, aqui, precisando falar, precisando ouvir. E às vezes a gente não dá conta de tudo sozinho, a gente realmente precisa de alguém. Olá, boa noite! Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô, e você? Que saudade, mulher! Ah, vem pro Rio de Janeiro mais. Amiga, olha, eu fui pro Rio, mas foi bem corrido, não deu para fazer metade das coisas que a gente quer. A gente passa tanto tempo fora do Brasil e quando a gente fala assim, eu vou pro Brasil, a gente pensa assim, não, vai dar tempo de fazer as coisas. No final das contas, não deu tempo, foi de nada. Não deu tempo, foi de nada. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô trabalhando bastante, por incrível que pareça, né? Eu acho que assim, os atendimentos online, agora o pessoal está começando a aderir um pouquinho melhor devido a essa questão da pandemia, está começando a entender como é que funciona e está sendo super legal. Ai, que bom. E então me fala uma coisa aqui, Letícia, para quem não te conhece, se apresente, por favor. Claro. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Letícia Guimarães, sou psicóloga clínica e psicóloga do esporte. Sou mestranda em Humanidades, Cultura e Artes, pós-graduanda também em Psicologia Hospitalar e da Saúde, tenho formação em Psicologia do Esporte, sou ex-atleta profissional de vôlei. Essa sou eu, essa é a Letícia que tenta sempre ser melhor, mas com bastante cautela em vista dessa pandemia. Vou até usar um pouquinho da condução, um pouco da nossa fala, né, da nossa conversa, para falar um pouquinho disso, que acabou de sair uma pesquisa do laboratório que eu tive o prazer de trabalhar na UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando justamente sobre esse excesso de produtividade e o que causa na ansiedade e na depressão, né? Então, quando eu comecei a sentir que eu sou uma pessoa muito ativa, então, como eu comecei a sentir que eu estava demais, que eu senti que eu já estava com uma irritabilidade, meu humor, né, já estava Dá aquela oscilando, oscilada. com o marido, aí o cachorro já late, você late para ele, né? As coisas começam a acontecer. Então, eu percebi, então eu comecei a me organizar. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho disso justamente para as pessoas que têm essa dificuldade da mudança de rotina, né? Sim, porque agora todo mundo, a maioria das pessoas se viu trancado dentro de casa, né? Com todo esse universo de marido, filho, e igual você falou, cachorro late, e tudo acontece. E às vezes quando a gente tem a nossa rotina fora, o nosso tempo para volta de casa é bem limitado, então a gente foca um pouco tempo que a gente tem dentro de casa para as coisas que precisam ser feitas. E, inclusive, na semana passada, quando eu conversei com a Erika Machado, que também é psicóloga, ela falou, os problemas sempre existiram ali, é que a gente não dava atenção, né? Exatamente. Essa E, fala é maravilhosa. Eu assisti, que é bom, né, a gente assistir os colegas, uhum, né, de profissão, a gente trocar, aprender um pouco com ele. E essa fala dela, para mim,
chave assim para muita coisa. Eu acho que se você aprender e refletir com pequenos estímulos assim, é bacana, é positivo. Letícia, então fala para mim assim, o que que foi da procura que você teve de todas as pessoas que foram atrás de você e tudo mais? Qual foi a maior procura, né, em relação a essa quarentena? Qual foi o maior assim? Foi ansiedade? Foi depressão? Foi, no caso, compulsão? Qual foi a maior maior pedida, assim, né, no caso de pacientes? A demanda, né? É isso. Então, na verdade, a maior demanda realmente foi essa questão da ansiedade, porque na verdade as pessoas elas ainda não entenderam, não tem, eu acho que muito explícito realmente o que é a ansiedade. A gente precisa diferenciar, igual a depressão. Então, assim, se eu passo uma semana triste por um evento que me acometeu, as pessoas já começam a falar, tô com depressão, tô preocupada, porque isso já começa, né, os monstros, as informações, as pessoas, né? Nossa, minha amiga tá uma semana na cama chorando, ela já tá com depressão. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que se permitir a sentir. Nós somos seres humanos, né? Então, assim, a tristeza, ela é algo inerente no ser humano. Então, a gente precisa sentir tristeza, como a gente precisa sentir ansiedade, alegria, né? E todas as emoções que estão dentro do nosso viver, né? Então, assim, você estar triste por um evento isolado, né? Você estar triste por uma questão mesmo que assolou, assim, sua vida, é totalmente comum. O problema que a gente começa a entender para diagnosticar a depressão é até bem cauteloso. Não é num dia a pessoa fala, estou super triste, responder meia dúzia de perguntas e você dá um diagnóstico. Uhum. Porque um diagnóstico ele pode mexer muito com a sua vida. Né? Eu recebi uma pessoa que veio de online agora, né? Uma demanda online, que uma pessoa que foi na acupuntura, inclusive errado, porque a gente está em tempo de isolamento. A Isso. acupuntura né, é uma manipulação muito delicada, né, do seu corpo, mexe com uma série de coisas. E o acupunturista falou que ela estava com depressão. Então ela ficou enlouquecida. Como que foi um diagnóstico numa sessão, né? Então ela veio para mim, eu acalmei ela. Enfim, as pessoas a gente precisa começar a diferenciar, porque tudo é gatilho para gente em tempos de pandemia, E o né? que é a depressão, Letícia? Para definição, assim, pra uma pessoa leiga, fazer uma definição do que era uma depressão. O que você colocaria como um diagnóstico de depressão? Então, eu separei até aqui né? Eu escrevi no caderno umas palavras-chave. Oxi, acho que parou. Lele, tá me ouvindo? Lê, tá aí? Voltou. Voltamos. Voltou? Psico... Não sei falar. Alô? Tá por aí, Lele? Tô. Voltou? Tá me Agora escutando bem? sim. Agora sim. Você parou na palavra difícil Então que eu não vamos sei falar. lá. Psicopatia? Não, psico alguma coisa. Agora eu tô te vendo. Então, vamos lá. A definição para depressão, assim, para a gente falar para as pessoas entenderem, porque o meu trabalho eu gosto muito de falar para as pessoas entenderem. Quando eu estou num Uhum. congresso para psicólogos, a gente usa palavras científicas, obviamente, né? Mas a gente falando para a pessoa tem que entender para ela realmente perceber em si algumas questões. Mas a primeira é uma questão bioquímica do cérebro. Isso é uma questão que a gente precisa entender. Quando a questão do gatilho da depressão é quando as suas funções no cérebro elas começam a disfuncionar. O que é isso? Ela começa a entrar em pane, vamos dizer assim, né? Aquela montanha-russa que a gente já vive, mas ela vai em diferentes direções. Então o cérebro começa a emitir um alerta, né? Para as substâncias que você precisa, porque, por exemplo, normalmente muitas pessoas já tomaram fluoxetina. Você já deve ter ouvido, acho que muitas pessoas já devem ter ouvido, tomou fluoxetina. Por quê? Essa substância faz com que as substâncias que faltam no seu cérebro, elas comecem a se regenerar e produzir.
Então, você Ah, vê que entendi. o comportamento está muito ligado às funções químicas do cérebro, do corpo. Você vê que mente e corpo não se separa, né? Por isso que é legal a gente sempre cuidar da mente e do corpo. Então, assim, existem questões também genéticas, tá? A gente vê muito, sempre que a gente vai ao médico, por exemplo, um cardiologista, ele pergunta: você tem alguém pertença na família? Né? Uhum. Você tem diabetes? Na psicologia, para você fazer um diagnóstico, é interessante você também pensar o quê? Tem alguém na sua família que tem algum transtorno? Como é que a sua família funciona? Ela é muito ansiosa? A sua casa é uma casa terapêutica ou uma casa ansiosa ou doente? Porque tem isso também. Como que funciona a nossa família, né? Então, toda essa anamnese é interessante para a gente saber. Traumas, abusos, uso de droga excessivo e álcool. Isso é uma questão muito importante a gente colocar, que nesse tempo de pandemia as pessoas estão ociosas demais. E com essa coisa do delivery de tudo, né? Uhum. Você não precisa mais sair de casa, né? A bebida ou, enfim, alguma questão que você já tem uma compulsão, né? Começa a ficar um pouquinho mais aguda do que o normal. E uma Então, coisa que ele eu percebi com essa questão de você não precisar sair de casa é o seguinte: as pessoas geralmente, quando precisam ir para o trabalho no outro dia, que tem que encarar as pessoas, elas maneiram ali, né, no álcool e tudo mais. Mas se você está em casa, você vai tomar uma taça de vinho, se transforma numa garrafa de vinho, no outro dia você pode estar morrendo de ressaca, ninguém vai ver você. Ninguém vai sentir que você está com ressaca. Você vai fazer uma reunião Uhum. ali por vídeo, alguma coisa assim, mas ninguém vai saber. Então, tipo assim, isso faz com que as pessoas perdessem a mão um pouquinho também, né? E Uhum. justamente por conta da ansiedade que está dentro delas ali corroendo. Tô certo? Justamente, justamente. E o que que acontece? Eu acho que é importante a gente entender, todo mundo na internet, os blogueiros, né, as pessoas que influenciam as outras pessoas. Eu estava até conversando com o pessoal dessa área, que tem muitos seguidores, pessoas que realmente influenciam o comportamento do outro, para Uhum. eles tomarem um pouquinho de cuidado. O que que seria isso? É, essa exposição demais, uma alta produtividade, essa competição de bem-estar, quem está mais feliz ou não na quarentena, né? Quem está aprendendo a pintar, fazer costura, ficar de cabeça para baixo, fazer pilates, trabalhar, é tanta coisa, é uma demanda tão enorme que isso está gerando nas pessoas justamente o inverso do que eles Seria o estão propondo. positivo. Que seria o positivo, está gerando o lado negativo, né? Porque as pessoas, a gente precisa entender que a gente não está de férias, a gente está em quarentena, a gente está em isolamento. É uma questão de saúde pública, é uma questão mundial, global. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo. Acho que é importante a gente, essa coisa de eu não quero assistir televisão, eu não quero, não. A gente precisa entender qual é o nosso papel no mundo, né? O que está acontecendo? Né? Eu posso sair, não posso? Como funciona para eu me manter saudável, manter minha família saudável? É interessante, primeiro, a aceitação do momento que a gente está presenciando. Como toda questão também, como tudo na nossa vida, se a gente não consegue aceitar, daí a gente não consegue mudar. E É. com isso a gente não se adequa, E fica né? só dentro daquele círculo que não vai para lugar nenhum e você fica refém de sempre, Justamente. né? Eu brinco que parece que a gente é cachorro correndo atrás do rabo. Uhum. Não, não tem função alguma e você gasta energia. E com isso, Exatamente. outras situações. Então, assim, é mais ou menos por aí essa questão da depressão. Mas a depressão e a ansiedade, elas são dois irmãozinhos ali, dois familiares que andam muito juntos, né? Às vezes, um não dissocia do outro, né? Uma pessoa que tem ansiedade extrema, que não se cuida, né? Não procura ajuda, pode ocasionar depressão, porque começa a mudar, a disfuncionar a vida dela de uma maneira, né? Os relacionamentos, por exemplo, para eu entrar aqui, eu estava ansiosa, Sim, né? Mas o que é essa minha ansiedade? É uma ansiedade funcional, uma ansiedade que eu estou em estado de alerta. Para você entrar no seu programa, você tem que ficar ansiosa. sim, Ficar relaxado demais, a gente perde a pauta, né? Perde o que vai falar, não esquece o horário do convidado, né? Assim, exatamente. então, assim, por exemplo, no lado esportivo, por exemplo, se o atleta não tiver uma ansiedade ótima,
ele não consegue ter agressividade boa, né? A tática técnica boa, né? Ele não consegue ter esse autocontrole, essa vibração, né? Que a E gente vê na... quando que essa ansiedade passa a ser um problema? Se é que é um Quando... problema. Sim, sim. Da mesma maneira que a gente precisa dissociar a tristeza que você sente, que é um sentimento comum, da depressão, que é uma patologia, a gente precisa dissociar também a questão do que você está na expectativa, né? Na ansiedade de expectativa, para a ansiedade que vira psicopatologia. Ah, entendi. Legal da gente conversar, porque assim, eu vou viajar para os Estados Unidos para ver a Kessia. Nossa, eu tô muito feliz, eu tô super ansiosa, eu quero arrumar minha mala 20 vezes, eu quero, né, ver se eu não esqueci nada. Enfim, eu vou apresentar um trabalho, eu quero reler o meu trabalho, eu tô muito ansiosa, né? Eu estou numa ansiedade ótima, eu estou numa ansiedade boa, numa ansiedade que está me mantendo no estado de atenção, Alerta. alerta. A qualquer problema que acontecer, eu já sei, peraí, calma, eu vou conseguir me virar, né? Então, esse é o estado bom de ansiedade que todo mundo tem. E é legal ter isso. A questão da ansiedade, quando ela vira. Eu também anotei aqui as coisinhas pra gente, né? Sim, fica à vontade. Deu uma O que travada, voltou. causa. Que causa ansiedade, por exemplo, como psicopatologia, né? Que a gente precisa entender que patologia é dentro do código de doença, né? Ele são as doenças relacionadas à saúde mental, né? Uhum. Psicopatologia, a gente fala. Então, assim, por exemplo, esse estado de alerta, quando ele é excessivo, quando a gente está o tempo inteiro. Eu estou com uma paciente que eu estou atendendo, olha só que legal, você falou, sou do Rio de Janeiro, eu estou atendendo ela do Belém do Pará. Olha que legal. As conexões, né, estão trazendo. Ela simplesmente está o dia inteiro lavando a casa dela com água sanitária. Ela passa o dia inteiro lavando a casa. O medo da pandemia chegou a esse momento. Então, a gente já está vendo que já está se tornando um transtorno de ansiedade, porque para ela não basta uma vez limpar a casa, ela está limpando duas, três o dia inteiro. E ela se cansa, ela não produz, e ela Se fica em estado irrita, de né? Porque tempo. provavelmente se alguém passa ali onde ela acabou de lavar, ela deve ficar brava de uma conta. Eu, pelo menos, aqui eu acabei de limpar a casa, já não quero que ninguém nem pise nem respira. Entendeu? Então, é isso, sabe? Então causa irritabilidade em excesso, falta de concentração, insônia, tensão muscular, falta de ar, taquicardia, sudorese, que é suar, né? Uhum. Demais, estresse agudo. Então você vê que o problema é que isso tudo aqui, esses fatores isolados, né? Por exemplo, eu tô com muitas pessoas chegam numa emergência do hospital. Hoje em dia, principalmente, que eu acho que as pessoas estão entendendo um pouquinho mais, estão mais abertas à saúde mental. Fico até feliz de você estar trazendo esse tema duas vezes, porque se a Foi gente não muito está, pedido. Foi o muito corpo não, pedido. né? Então, assim, um fator importante é você chegar numa emergência, você está sentindo uma dor no peito, né? Uma falta de ar, um coração batendo mais rápido, e ele começa a te fazer umas perguntas que vai te levando para um diagnóstico de síndrome de ataque de pânico, por exemplo. Muitas pessoas têm esse ataque de pânico e acham que estão participando de um evento cardíaco, vamos dizer assim, né? Eu vou te falar que aconteceu comigo. Eu nunca tive isso na minha vida, né? Uhum. Você me conheceu no Rio de Janeiro, eu sempre fui, né? E eu acho que por conta de toda essa pressão, eu tive um ataque de pânico, que eles chamam de hyperventilating, que é Uhum. hiperventilação, Uhum. que era um buraco no meu peito, eu não conseguia respirar. Eu estava respirando, mas eu não sentia minha respiração, parecia que a respiração que eu estava respirando não era uma respiração que era suficiente para me Comum. manter viva. E aquilo foi me sufocando, assim, eu precisei de uns bons 10 minutos para poder voltar, sabe, Uhum. normal. E isso nunca tinha me acontecido, nunca, sabe? Tipo, mas foi um senhor ataque, assim, que eu fiquei chocada que eu tive esse tipo de coisa, que eu Uhum. nunca imaginei que eu tivesse. E Kessia, assim, para a gente falar desse assunto, que eu acho que é muito pertinente também para o momento que a gente está passando,
Eu anotei uma coisa aqui que eu acho super interessante, que é despatologizar a vida. O que que é isso? É a gente começar a entender o que que são essas psicopatologias para a gente não começar a patologizar a vida. Por exemplo, uma mulher brigando com o marido, ela é histérica. A pessoa que teve uma mudança de humor, ela é bipolar. Uma pessoa que faz algo que está fora do seu contexto de cultura normal é louco. Isso, o Uhum. senso comum trabalha com isso o tempo inteiro, não é verdade? Né? Poxa, Então, demais. quando eu falo despatologizar a vida, é justamente isso. A gente começar a entender que quando o sofrimento mental, emocional é algo que acomete qualquer pessoa, ninguém está imune, Kessia, ninguém. Nem eu, nem você, nem nossos familiares. Né? A gente talvez não saiba a predisposição que a gente realmente tem para isso, não sabe como a gente vai reagir a essas questões que a gente está vivendo, né? Então, por isso que eu acho legal quebrar um pouco esse paradigma, né? De você Sim. chamar o outro louco, a mulher de histérica, né? A pessoa que mudou de humor de Gente, um dia quer me matar é uma mulher ficar nervosa e alguém soltar, tá de TPM. Gente do céu. E o problema é que não é só uma. A gente fala assim, mas é um comentário machista que é feito por mulheres. Isso me Uhum. quebra. E se eu fico assim, gente, para. Você é mulher, você devia entender que às vezes não é hormônio, às vezes não é, é simplesmente frustração. Você tem o direito de estar frustrada com alguma coisa ao seu redor, sem que isso direcione para o seu ciclo menstrual, pelo amor de Deus. Se homem fica frustrado, é o quê? Então, não tem TPM, essas pragas, faz o quê um negócio desse? Entendeu? Também. Eu pensando assim, o que que a gente poderia conversar na hora veio essa questão de da gente despatologizar as nossas relações humanas, né? Então, assim, pra gente, eu só vou colocar assim bem rapidinho para a gente não ficar entrando muito, né? Porque eu acho que tem bastante coisa para a gente trocar. Acho que você deve ter algumas perguntas também, pessoal, se quiser Uhum. perguntar, eu acho legal. É, por exemplo, a histeria, ela, o nome da histeria, ela vem do grego histéricos, que quer dizer útero em grego. Então, assim, então, o que que acontece? Eles achavam que lá na Grécia Antiga, você vê como a gente repete as coisas de milênios atrás, né? Lá na Grécia Antiga, eles achavam que quando uma mulher gritava, eles não entendiam essa questão da menstruação também, né? Quando a mulher se irritava ou não queria fazer algo, ficava, né, com um estado de humor dissociado, eles chamavam ela de histérica, porque era uma doença do útero. Então, eles achavam que era uma coisa somente da mulher, né? Interessante. Caraca, demais. Então, assim, então quando você chama outra mulher de histérica, você está falando assim, nossa, meu, seu útero tá louco. Não é isso, né? Aí a histeria começou a ser estudada, Freud, enfim, todas essas pessoinhas maravilhosas lá do século passado, né? Que trouxeram pra gente muito saber e muita coisa legal. E aí é o quê? É um transtorno dissociativo, essa coisa de você ter uma irritabilidade emocional. Tem mulheres, isso acomete realmente muito mais as mulheres, mas os homens também têm essa questão emocional. Por exemplo, a perda do autocontrole numa hora né, que você está passando por uma situação comum e você tem perda de controle, irritabilidade assim acima do normal. Eu acho legal a gente falar um pouquinho o que que é o histérico. Não é uma mulher que gritou com o filho, nossa, essa minha vizinha histérica. Não, vamos despatologizar, vamos começar a partir de hoje. Exatamente. Olha o comentário da Ila, rapidinho, que eu achei bem interessante. Ela falou que acho que a nossa sociedade desenvolveu a intolerância à tristeza. Estamos recebendo mensagem de todos os lados que o ideal é viver feliz. Não há mais espaço para sentir tristeza. Isso é muito verdade. Todos os coachings e não sei o quê, deixa de ser triste, sai desse buraco, você é infeliz, que não sei o quê, nananã. Na verdade, os próprios coaches entram em contato comigo para falar assim: eu vou te indicar uma galera porque eu fico enfiando a faca e eles não aguentam. Então você vê, desculpa Caraca. aos coaches que possam estar escutando, mas eu acho que isso é bom para o seu próprio desenvolvimento pessoal e laboral, né? Você entender que esses processos, que cada indivíduo é um só. Então eu não tenho como ter uma frase montada para todos os bilhões de pessoas no mundo, porque todo mundo é um indivíduo único.
Então, Cassie, se você chegar até a mim com a sua demanda, eu vou dar atenção especial e todo o amor e cuidar da sua demanda, como da Irla, como da Tanara, do Cassie que estão aqui. Então, todo indivíduo é único. A gente precisa entender como unidade. E importante essa unidade, saber viver em comunidade, em sociedade. Porque é a partir daí que as relações humanas elas estão, né, atreladas. E você falou a Irla fez um comentário legal, né, que você parou Uhum. sobre essa, vamos falar que é a hiperatividade da felicidade. Quem disse que a gente é obrigado a ser feliz o tempo todo? E isso acaba trazendo transtorno para a gente, sim. A ansiedade vem muito dessa demanda que o sistema, que a sociedade, que toda a internet, né? Porque hoje a gente vive Que muito você online. consome, né? Tudo ali na internet também. Então, todos esses estímulos externos que estão, assim, que são fora um pouco do nosso foco pessoal e tudo mais, eles acabam acometendo alguns transtornos, sim, na gente. E ninguém, essa hiperatividade da felicidade é algo que a gente precisa falar. Acho que tudo a gente precisa falar, né, Kessia? A gente precisa Uhum, com certeza. tirar um pouco, montar, desconstruir esses paradigmas, né, que a gente vem tendo. Por exemplo, eu recebo homens falando assim: olha, eu só vim falar com você porque minha mulher, minha mãe, minha avó pediu, porque eu não tenho problema nenhum. Na segunda sessão a pessoa já está se entregando. Então, assim, né? A gente precisa quebrar isso. Todo mundo tem problema, todo mundo é ser humano, imperfeito, e a gente precisa aceitar isso, tá? Por isso que a gente precisa quebrar um pouco essa questão da superprodutividade na quarentena, porque isso não está sendo nem um pouco saudável. A gente precisa manter, Cássia, vamos supor, uma rotina de uma pessoa que trabalha e tem filhos. Uhum. Ah, eu acordo às 7, deixo as crianças na escola, vou para o meu trabalho. Elas ficam integral, aí depois do trabalho eu busco elas, a gente faz um lanchinho, dever de casa, né? Tem aquela rotina. Por que que agora, na quarentena, a gente tem que mudar tudo? A gente tem que acordar às 5, fazer pilates, fazer a live de yoga, depois tem a live da Kessia que eu não posso perder, depois tem a live da Letícia que eu não posso perder, depois eu tenho que botar as crianças... Gente, calma. Mantenha a sua rotina. A gente não está de férias, a gente está de quarentena. E essa loucura de mudança de rotina, não. A gente tem que adaptar a rotina que nós já temos. Isso é muito importante, Mas Kessia. Isso muito da dificuldade, Lê, das pessoas se adaptarem é justamente igual, por exemplo, ali a mãe que trabalhava deixava o filho na escola e a professora cuidava. Aí agora, esse filho que estava na escola, que passava o dia todo longe dos pais, está dentro de casa. E aí, Uhum. como é que faz para lidar com isso? Porque ninguém é professor, ninguém ali sabe? É muito difícil. Eu estou vendo isso uma dificuldade imensa de várias pessoas, inclusive famosos, falando. Acho que foi a Luana Piovani que falou: pelo amor de Deus, não aguento mais meus filhos dentro de casa. Sei lá, sabe? Porque não é fácil. Inclusive, um dia eu estava assistindo uma live da Cláudia Leite com alguém que eu não lembro quem. E aí ela dando entrevista para a live, vem o filho correndo na frente do celular e ela assusta ela: meu filho, pelo amor de Deus, sabe? O filho pulou na piscina e ela de roupa, ela, meu Deus, meu filho pulou na piscina de roupa. Tipo assim, você vê que tipo assim, há um descontrole geral, porque o clima é realmente de férias, né? Parece que É. não, mas é um clima que parece que está de férias, mas ao mesmo tempo tem obrigação. Tem tudo que você tem o seu trabalho, você tem que educar seu filho, manter a sanidade, manter a casa no lugar. E aí, como é que faz? Não tem uma metodologia universal para todas as Receita casas. de bolo, não tem, né? Não existe receita de bolo. A questão, acho que o mais importante é, por exemplo, se o seu filho está estudando, é uma rotina habitual dele, é interessante que ele acorde no horário que ele, né? Que ele mantenha essa rotina, gente, porque a escola é o centro da rotina e o centro social da criança. Começa por aí, a família e a escola, né? São os grandes seios de pertencimento da criança. Uhum. Então, assim, se a criança ele acorda às 7 horas para estudar, acorde às 7 horas para estudar. E a mãe vai acordar às 7. Olha só, ela só vai sair do quarto para a cozinha, ela não vai mais pegar o carro, pegar um E pode trânsito. dirigir tudo. Ela vai ali no quarto, acordou a criança, vai na cozinha, fez o café, já entra no laptop, já enquanto a criança. E o problema que a gente agora está falando, eu falei
Eu até fui um pouco elitista agora nessa fala. A gente precisa tomar cuidado. Nem toda casa tem computador, tem acesso à internet, Isso. e a gente tem que falar da multiplicidade, da pluralidade da população, tanto brasileira quanto nos Estados Unidos. Sim. É fato, no mundo inteiro. Então a gente não pode também chegar e falar, ai, que lindo, uma vida da Luana Piovani. Acho que eu me baseei no que você falou. Sim. Então eu imaginei assim, 5 computadores da Apple ali, um para cada criança e para ela trabalhar. E a realidade não é essa, né? A realidade não é nem um pouquinho essa. Então a gente precisa se atentar. Principalmente no Brasil, tipo, se a gente for entrar, né, nesse lado social e tudo mais, principalmente no Brasil, a dificuldade maior, né, do país e tudo mais, é justamente isso, porque para a elite, né, o Uhum, distanciamento social, o isolamento e tudo mais, não afeta tanto assim quanto para, né? Não é que não afeta tanto assim, afeta todo mundo também, né? Não podemos uhum. falar que um sofre mais do que o outro, É. mas com certeza existem mais acessibilidade, informação para a elite do que Uhum. realmente para outras classes. É. Então, assim, e uma das questões, a gente falar de saúde mental, uma das questões que acometem a maioria da população é a questão social. É a Sim. falta de emprego, é uma Olha. moradia que está em desordem, é uma família que é instável, é uma série de coisas. Eu sei que assim, a gente fala, você está aí nos Estados Unidos, mas assim, Kessia, você está num lugar bacana, mas ao seu redor tem uma periferia, tem um bairro que é Lê, não precisa ir muito longe. Às vezes, tipo ah, assim, a gente pensa que a realidade do outro é sempre, né? Eu moro aqui, mas eu estou desempregada. Eu não tenho renda. Eu não tenho renda. Absolutamente nenhuma. Eu ia começar a trabalhar agora que eu fui para o Brasil. Quando eu voltei do Brasil, entrou logo em seguida, a gente foi, entrou para. E aí eu não tive onde. Agora você pensa, olha a minha situação. Eu trabalhei a vida inteira no Brasil. O meu currículo para o Brasil, top, beleza. Mas meu currículo para os Estados Unidos é uma merda. Ninguém vai me contratar. você estava no SBT na época, o último que eu estava te Sim, acompanhando. sim. Trabalhei quase 5 anos no SBT. Então, assim, Hum, eu chego aqui para procurar um emprego de secretária, de qualquer coisa que eu tenha aplicado, assim, tá torto e à direito. Em vez, você acha que eles vão olhar para um imigrante que nunca trabalhou, não tem experiência nenhuma de trabalho nos Estados Unidos, e uma pessoa que, sei lá, acabou o ensino médio, mas tem um inglês perfeito, é americano, qual que você acha que eles vão contratar? Mesmo que o meu currículo seja lindo, eles vão uhum. preferir o americano, eles vão preferir o nativo, eles não vão pro imigrante. Ao contrário de nós, né, Kessia? Infelizmente, a gente usa até terminologias na nossa língua brasileira que são estrangeiras. A gente primeiro precisa aceitar as nossas condições, a nossa realidade também. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Imagino quanto isso te acomete na sua saúde. Nossa, a sensação de impotência, de incompetência, é tudo junto. Então, assim, eu tenho que fazer um trabalho muito forte comigo mesma para não Uhum. me deixar. E às vezes dá uma surtada. No final de semana eu dei uma surtada. Tô bem, tô plena aqui de novo, que tem a live que segura a minha onda. Entendeu? Essas lives são assim. É uma ajuda que eu dou para as pessoas de conectar pessoas profissionais que eu sei que são extremamente competentes e uma ajuda para mim mesma. Porque se eu não Uhum. tivesse isso, eu não teria força para aguentar, porque eu teria me sucumbido para qualquer outra coisa sabe? Inclusive, eu e a Ila, a gente conversa muito, que a Ila também já mora mais tempo no Brasil, e ela me deu várias dicas, é uma pessoa muito conhecida, assim, dos Estados Unidos, mas aqui é muito difícil, porque, além de tudo, a gente está longe da família, a gente está completamente sozinho, o americano é extremamente frio, então, assim, piorou muito mais agora, né, na situação da quarentena, mas, enfim. É o que você está falando. Se a gente for olhar por toda a situação da falta, da impotência que a gente tem, que a gente não tem poder nenhum de mudar isso agora, então não tem como procurar um trabalho. Como é que você vai procurar um trabalho? Não está tudo fechado, sabe? Aí Uhum. você vai trabalhar, o risco de você pegar isso e levar para sua família, sabe? Tem tudo isso também que vai mexendo muito com a nossa cabeça. Sim. E uma das coisas que é uma causa muito simples de ansiedade é a questão do, por exemplo, você vai parar para dormir e sua cabeça não para de pensar, né? Quando você não para de pensar e você dialoga com pessoas, você monta um filme na sua cabeça, né? Aí eu tinha que Uhum. responder para ela, mas ela vai vir me falar isso, porque, né? Então, assim, as coisas começam a acontecer
os monstros começam a aparecer a partir do momento que a gente está suscetível a eles, né? A gente está passando por uma questão na nossa vida que faz com que os caminhos, né, esse canal seja mais facilitado, né? Esse canal, infelizmente, negativo. Você falou dela, ela apareceu aqui. Exatamente. A raiva faz parte da ansiedade e depressão? Sim, muito. A questão, muito mais na ansiedade, né? A irritabilidade é algo assim que é quase que o irmãozinho ali do ansioso, né? Tudo irrita, tira a mão de mim, eu não quero ir, tem que ser do meu jeito. Então é muito complicado. Mas a gente precisa entender. Eu falei agora uma coisa que me fez lembrar de que todo mundo é neurótico, né? Se a gente for falar não estou patologizando, até porque o negócio é despatologizar, né? Aham. Mas assim, dentro da questão da medicina, da psicologia, todo mundo é um pouco, tem uns traços de alguma coisa. Todo mundo tem traços de alguma coisa. Por exemplo, da neurose. Ah, eu quero tudo do meu jeito. Poxa, é legal você também querer as coisas sejam do seu jeito. Você não tem que querer só que o outro dirija a sua vida, né? Você também pode pegar o volante da sua vida e dirigir da maneira que você quer, que lhe convém, né? Uhum. Então, assim, nós temos um pouquinho, porque nós somos seres humanos, né? E as diferentes fases da nossa vida fazem com que a gente tenha um pouquinho de cada coisa que a gente denomina patologia, mas não é. São características, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, essa coisa de personalidade forte. Todo mundo tem muito disso, de falar com o outro assim, né? Nossa, olha aqui, essa pessoa que põe a Cassia é uma personalidade muito forte. Ouço isso demais da conta. Muito forte. Então, o que que acontece, Kessia? Isso não gera uma pressão para você ser sempre forte? Tomar as Com decisões certeza. certas? Com Então, certeza. dirija você assim, ela não sabe o quanto isso pode acometer em você. Mas o mais legal que a gente pode fazer para essa pessoa que fala, ah, a personalidade fala, ó, muito obrigada, mas sem pressão e diz não também. Dizer não também é importante, né? Para nossa Sou, mas saúde nem mental. tanto. Sou, mas nem tanto. Sou, mas dá umas recaídas. Traços. Fala assim, eu tenho traços fortes, né? Vamos brincar, porque nós somos frágeis também. Né? A gente tem que se permitir a fragilidade, a gente tem que se permitir a todos os sentimentos que nós. Porque, por exemplo, a gente vai ver o Big Brother, né? O Big Brother que acabou agora aqui no Brasil. A gente escutou de entrevistas as pessoas falando assim: nossa, sensações que eu nunca senti na minha vida. Por quê? O que que aconteceu? O que que você não viveu? Porque você não se permitiu sentir isso, né? Eu acho legal a gente, né, se tornar entender a complexidade que é ser humano, né? E acho isso muito legal. Olha, gente, minha tia, família Olha participando, que legal. pessoas da cidade natal. Muito bem. Eu tenho que dar um beijo aqui para Marciele, lá do Acre, que está assistindo a gente aqui, que falou um texto maravilhoso aqui para mim. Recebo e agradeço, minha irmã. Amém. Falou que vou prosperar. Amém. Uma coisa aqui, ajudamos as pessoas. Ah, isso aí. Não Legal, é? hein? Isso é, isso é. Então, na verdade, sobre a questão que você estava falando da produtividade, Lê, eu Hum. acho que eu tive, vou te falar pela minha experiência, tá? Vou fazer uma consulta online com você. No começo, eu me sentia completamente perdida. Minha sensação de quando chegar no mercado e ver parecendo uma guerra, todo mundo correndo com os carrinhos na mão. Falei isso várias vezes já, mas foi super assustador isso. Foi uma coisa que eu nunca Uhum. imaginei ver aqui nesse país, porque é um país muito controlado, as pessoas são muito controladas nas coisas. E aí, quando eu vi tudo isso, me assustou demais. E até então, meu marido, né, estava assistindo televisão, e aí ele falando, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. E de repente, quando aconteceu isso, que eu mandei o vídeo para ele, não, tá de boa. Eu falei, agora você me entende, né? Tipo, não tá de boa. E então, assim, aquilo me deu um medo, uma incerteza, sabe? Porque, tipo assim, aí você vai vendo os números crescendo, os Estados Unidos sendo o primeiro do país, do mundo, né? Em questão de O mortes, de pico, né? contaminação e morte, as coisas todas acontecendo, e eu tô assim, meu Deus. E assim, a gente já tudo programado, planejado para o ano todo, e todos os nossos planos foram completamente mudados. Minha mãe estava para vir para cá, ela ia chegar em abril, a gente teve que adiar a passagem dela. E assim,
A gente mudou para essa casa que a gente mudou justamente para receber minha mãe, para minha mãe passar um tempo com a gente, para a gente fazer umas coisas aqui. Tudo que a gente planejou foi justamente tipo, nada, sabe? Tudo é bom para a gente ver que, ao mesmo eu sou uma pessoa que eu sou extremamente controladora no sentido que eu gosto de ter o controle das coisas. Estou trabalhando isso em mim para eu mudar, porque eu não quero ser desse jeito, porque eu acho que a gente sofre muito quando a gente se Demais. limita, né, com as coisas. Então, assim, eu aprendi nesse tempo que a gente não tem controle de nada e que as coisas realmente não estão no nosso controle. E Você tocou muito legal, muito pertinente essa questão do controle. uma das maiores frustrações que eu tive e meu maior abatimento por conta da quarentena foi justamente eu não ter o controle. Eu Ah, perdi o controle de tudo que estava na minha frente. Então, eu perdi o controle da minha busca pelo trabalho, da minha mãe vindo para cá, da reforma na casa que eu queria fazer, das coisas que eu queria alterar na casa. Perdi, porque as lojas fecharam, foi tudo fechando. E aí, né? O que tinha mais para me encher? Acabou. Aí foi onde, que eu até falei com a Erika, que foi onde você se encontra com você mesmo. E tudo ao redor que você usa para poder, sabe, preencher aqueles buraquinhos que tá faltando em você, tudo aquilo é, eu vou pro Pilates, eu vou pra academia, eu vou comprar, eu vou passear, vou olhar as paisagens do país, porque eu tô morando aqui. Eu fui em 2 anos preenchendo isso com as coisas que me davam, mas eu nunca tinha parado. É a primeira vez que eu uhum, parei e tá bom, agora você mudou, você tá morando aqui, quem é você aqui? O que você veio fazer uhum. aqui? Porque só Cassie, casar e pronto, acabou, né? Não vai te levar em lugar nenhum. e Cassie, a gente não precisa de quarentena para isso, não. Não, As mas é pessoas só assim que eu vi. bar em bar de segunda a segunda. As pessoas estão saindo do trabalho, indo para outros lugares, evitando a própria casa, né? Mas eu acho que a gente tem que, assim, a gente está falando ainda de uma categoria da sociedade ainda, que eu vou chegar num lugar que Uhum. é necessário falar sobre isso, que muitas pessoas, né, sem a questão da quarentena, já eram assim. Elas não conseguiam ficar em casa, sentar numa poltrona, tomar um chá e ler um livro, ou ver uma série preferida sozinha. Esse encontro com as pessoas, ele não tem que ser necessariamente um encontro por causa da quarentena. Ele tem que ser um encontro contínuo. Eu acho que a gente precisa desse encontro com a gente. A gente precisa aceitar a dor de perder alguém, a gente precisa aceitar as questões que estão acontecendo, né? Eu acho que assim, eu gosto muito de um cara assim da psicologia, que é um cientista norte-americano, Carl Rogers, né? De muitos anos atrás, mas que eu leio muito ele, que ele fala justamente isso, que a partir do momento que a gente se aceita como é, aí então a gente pode mudar. Então, assim, não adianta a gente querer grandes mudanças e transformações e inovações, né, nas nossas relações humanas, nas nossas relações interpessoais, em casa, no trabalho, com a gente mesmo, se a gente não aceita a realidade que a gente vive. Por isso que quando uma pessoa é totalmente fora da realidade, que não consegue aceitar, a gente já começa a ver algumas patologias. Porque que mundo é esse que ela está vivendo que não é o mundo real? A gente pode sonhar, né, Cassie? A gente pode e deve sonhar. A gente pode estabelecer meta? Pode e deve estabelecer meta. Mas os pés no chão, a entendimento que a gente precisa fazer, que é muito mais de olhar para si, né, de se descobrir, olhar para sua casa, fazer sua casa ser terapêutica. Isso é uma fala de um amigo que eu não sei se ele entrou aqui, mas não sei se ele permaneceu na live. Ele teve essa frase assim, ficou muito na minha cabeça. A nossa casa precisa ser terapêutica. Eu, Mas inclusive, fiz uma live com uma amiga minha que é arquiteta que falou exatamente isso, que a sua casa pode te curar ou pode te adoecer, de acordo com o que aham, as coisas que você coloca e tudo mais, enfim, né? Mas no sentido maior de não de organização mesmo, não esse sentido que você está falando, porque isso que você está falando é ser seu templo, sua segurança e tudo mais, né? A Liz, minha irmã, está falando que muita gente também está em casa apenas de corpo presente, que a alma não está se relacionando, né? Tá ali só a pessoa, não, a cabeça não tá ali, a alma não tá ali, né? uhum. Agora sim, para a gente falar um pouco de questão, sair um pouco da nossa realidade, do nosso umbigo, Uhum. né? Da nossa
do nosso problema, que a gente, assim, nenhum problema exclui o outro. São problemas diferentes, tá? Não é dizer, ah, a pessoa tá ali, não, você sofre, outro sofre, cada um tem a sua medida, né? Mas assim, quando, por exemplo, a gente sabe e as mulheres invisibilizadas que sofrem, que estão vulnerabilidade com seus maridos, por exemplo, Violência doméstica. para onde elas vão? E assim, essas mulheres, elas permanecem em casa, permanecem apanhando, permanecem em vulnerabilidade, não tem para onde ir. E a gente sabe que é um risco dentro e fora de casa. Então, como é a saúde mental dessa mulher? Olha só, a gente saiu da Lona Piovani para essa mulher invisibilizada. Como que a gente pode percorrer esse mundo de infinitas pessoas, né? É interessante a gente falar sobre Com isso. certeza, com certeza. E assim, Sabe, Cassie? um medo, né, Letícia? Porque assim, se elas tinham medo com o cara saindo pra rua para poder trabalhar, imagina com o cara presente em casa. Uhum. Você entende o O que eu quero medo dizer? Tipo, fora é o medo fora e o medo dentro. Então, assim, são várias questões que a gente precisa, sabe, ampliar. Eu acho que se a gente está tendo tempo hoje para refletir, eu acho que assim, se a gente sair desse momento igual que a gente entrou, nossa, a gente não aprendeu absolutamente nada. Aqui no Brasil passou de 10 mil mortes, Cassie, tá? Aqui é o lugar que está com o maior pico dessa doença. Os países da eu, América do Sul querem quebrar a fronteira, nem para os caminhões de produtos brasileiros entrarem, para não ter né, a questão do contágio com a população. Então, se a gente não entender isso, daqui a pouco a gente não tem o que comer, porque a gente não está tendo mais fronteira, né? Como é que está chegando a comida para a gente? Como é que está funcionando essa relação? É um momento de introspecção, sim. Sai um pouquinho do nosso umbigo, né? inclusive, o Trump estava não, né? Fechou a questão do Brasil para cá. Não vem mais turista para cá. Não sei como está a relação de negócios, né? Mas pelo menos turista não entra mais, brasileiro. Eu acho que é um pertinente. Eu acho que todo mundo tem que ficar nas suas casas. Claro que, vamos supor, eu tenho um parente que adoeceu, vai fazer uma cirurgia, vai acontecer algum momento, vai nascer um bebê, alguém que precisa de mim em outro país. Eu acho que tudo sendo comprovado, tudo sendo dentro de uma ética, né? Eu acho que a gente tem que. Isso é uma coisa também, ética, moral, costumes. Eu acho que também é uma coisa para a gente reavaliar hoje, né? O que a gente E está vivendo. é a coisa assim, já viu tudo que a gente consome, tudo que a gente vê, tudo que a gente aprende, tudo mais, a gente vê todas essas coisas durante a cultura, né? É o que está ao redor da gente. Então, um grande impacto que eu tive quando eu fui morar fora, e inclusive a minha irmã também era quando foi morar na Alemanha, meu cunhado, é exatamente essa coisa cultural do brasileiro, de a grande maioria, não todos, mas uma grande parte, sempre dá o seu jeitinho e sempre escorregar na ética de algum sentido. Então, Uhum. eu tô na quarentena, mas eu tô chamando os meus amigos para dentro da minha casa porque eu não consigo ficar sozinha. Ah, não vou para casa do meu amigo, que eu não aguento ficar sozinha. Não consigo ficar sozinha, não. Mas essa pessoa não pensa no próximo, não pensa no outro, não pensa que. Por que, como diz a, a tia Erika falou lá na live, por que que esse ser de luz pirilampo não consegue ficar sozinho? Ele pensa que é só ele que não dá conta? Mas esse ser iluminado tem que ir lá quebrar a quarentena por causa de quê? Né? Eu ri muito que eu fui assistir a live dela de novo depois no outro dia, eu lembrei dessa expressão dela. E é isso, mas por quê? Porque a gente está acostumada com essa cultura da escapadinha, né? Furar fila, né, de conversar com guarda de trânsito, de não sei. Então, assim, eu acho que, olha quanta coisa a gente está falando. Isso a gente, por exemplo, a psicologia é a ciência do comportamento e da mente humana. Então, a gente precisa falar de comportamento, porque comportamento gera inúmeras coisas, como a cultura. A Uhum. cultura ela brincando um pouco com a psicologia, ela é o sintoma de quem vive, da sociedade, né? Ela é o produto final, vamos dizer assim, da sociedade. Então, se nós, enquanto seres humaninhos, né, que a gente compõe sociedade, comunidades, que a gente sabe o que é bom para a gente, mas a gente talvez não saiba o que é para o outro, a gente fala muito de empatia, né? Acho que essa palavra empoderamento, empatia, ressignificar, resiliência,
são palavras que estão muito na moda. Mas as pessoas também precisam saber qual é O o significado significado. real, né? Por exemplo, empatia. Se colocar no lugar do outro. Peraí, mas através de qual perspectiva? Né? Eu vou me colocar no lugar da Kessia, mas eu vou pensar dentro da minha perspectiva? Não existe isso. Eu tenho que ter empatia, é você chegar e receber o todo daquela pessoa sem preconceitos, sem, né, intolerâncias e sem nada. É a perspectiva do outro. Você entender a dor do outro é muito difícil. Não é tão fácil assim. É um exercício diário, é um treino, né? A gente falar de empatia é treino. Lele, a gente está chegando nos 10 minutos finais aqui da nossa Mas, entrevista. Já, menina, esse negócio é muito rápido. Eu fico chocada como que acontece isso. Aí eu queria só, tipo assim, nós temos 10 minutos para finalizar. E eu sei que você fez várias anotações, eu não quero deixar você não falar disso, porque eu tenho certeza que a gente já aprendeu muito com você e tem muito mais para aprender. Vamos fazer outra live para conversar mais, porque nós duas, né, juntas. Primeiro que nós estamos aí o quê? Quase 5 anos sem se ver. Então já tem papo lá para trás. Ainda falar todos esses assuntos na live não deu tempo. não sei se a última vez que a gente se viu foi em São Paulo ou foi no Rio, mas a Foi gente em se São encontrou em Paulo, São amiga. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Então Foi conta aí legal. pra gente das suas anotações. O que temos ainda para falar? Não, então, a gente precisa, na verdade, eu acho que a gente primeiro, eu acho que eu vou frisar somente as coisas que a gente falou para fazer um resumão, até porque tem gente que entrou depois e talvez Uhum. não tenha acompanhado. A gente falou sobre despatologizar a vida, que é a gente parar de chamar o outro de louco, bipolar, histérica, entender quais que isso é patologia, isso é sofrimento, isso não é bacana, né? Ponto. A questão da depressão, da diferenciação do que é uma tristeza momentânea, do que é a patologia, depressão, né? Que a depressão é uma disfunção bioquímica do cérebro, que ela é acometida também pela questão genética, né? Fazendo um resuminho bem rapidinho. Uhum. A ansiedade também, a gente tem que saber diferenciar o que é expectativa, né? Estou ansiosa pela viagem, com a patologia do transtorno de ansiedade generalizada. Que no caso causa, ele vem de traumas, medo, estresse excessivo, né? E eles podem causar, sim, a depressão. As patologias, elas conversam. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento para a gente estar vivendo, passar né, por essa pandemia, é a gente cuidar da gente, né? Ter um autocuidado também. E digo autocuidado, assim, geral. Eu vou lavar meu cabelo mais tempo, eu vou me cuidar, vou passar um creme antes de dormir, eu vou olhar para mim, eu vou conversar com as pessoas que faz um tempo, que eu sempre falo que eu não tenho tempo, né? Mas Uhum. agora eu tenho tempo, eu vou arrumar tempo de falar com essas pessoas. Eu preciso olhar um pouquinho, fazer uma faxina dentro de mim. A nossa casa, ela é muito um reflexo, o nosso quarto é um reflexo de nós, né? As coisas que a gente vive, o que a gente come, é muito um reflexo dessa baguncinha que está dentro da gente. Então é legal a gente fazer uma faxina interior. Colocar em dia livros, séries, coisas bacanas que a gente deixou de colocar, sim, mas não entrar na questão da alta produtividade e alta performance de desempenho de bem-estar dentro de casa, né? Acho que são coisas que estão acometendo a ansiedade e depressão, essa questão né, da alta Uhum. produtividade. A gente precisa frear um pouquinho. Nossa, estou falando rápido, hein? Fazendo um Tá resumão. ótimo, tá perfeito, que temos mais 6 minutos. Continue. Estou resumindo. E a gente precisa também enfrentar uma adaptação à nossa rotina, não mudar da água para o vinho, né? A gente fazer uma rotina que a gente já habitualmente fazia. Eu malho sempre 2 horas da tarde. Não faz sentido você malhar às 8 horas da noite. Claro que um dia ou outro, como a gente normalmente às vezes vai para academia, né, horário distinto, mas é interessante a gente manter, porque o nosso corpo ele tem as questões, as funções fisiológicas, as funções psicofisiológicas, porque como eu te falei, a mente e o corpo eles não se dissociam, né?
Então a gente fala memória muscular, não sei o quê. Quem é que dá essa memória muscular? É o cérebro, né? É ele que manda as sinapses bonitinho para o seu corpo funcionar. Então, assim, se você começa a tirar a sua rotina completamente do habitual, você já vai começar a sentir. Você sente, por exemplo, preguiça. Você começa a sentir, né? Vontade de não sair mais da cama, deixa de malhar, se você malha, deixa de Procrastinar. procrastinar. Então, assim, é uma coisa que vai começar a cometer a outra, né? E, assim, desligar um pouco a TV, porque, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, é o de manhã do Globo, negócio que até o final é morte. Então, assim, a gente tem que aceitar que pessoas estão morrendo. A gente só tem que entender qual é o nosso papel dentro disso tudo. Se a gente começar a ficar mais em casa, respeitar o isolamento, isso vai acabar. Então, se nós não entendemos que somos atores sociais, que nós podemos tomar conta sim do outro, da maneira que nós estamos tomando conta de nós mesmos, a gente pode mudar o mundo. Se a gente entender que nós somos grãozinhos de areia, no meio dessa imensidão, mas todo mundo junto, a gente vira uma praia linda inteira que vai conseguir receber coisas boas, né? Então a gente hoje está num momento de que não é rico, não é pobre, não é nada. Tá todo mundo igual, tá todo mundo morrendo igual. Eu acho que se a gente tomar essa consciência, a gente começa a ver a vida por outra perspectiva, né? Mais solidária, mais empática, né? Então eu acho que as coisas vão começando, né, a fluir, ao flow da vida, né? Eu vi uma imagem que até minha irmã mandou no grupo hoje, falando, não estamos todos no mesmo barco. Vários barcos, um barquinho pequenininho, um navio, um barquinho de Uhum. guerra, mas estamos todos, se não me engano, na mesma tempestade. E aí Sim. o mar bem, bem nervoso, assim, né? E realmente, como a gente falou das realidades, né, Lê? As realidades são bem diferentes, né? A gente não pode nunca querer comparar a nossa realidade com a realidade do outro, nosso sofrimento com o sofrimento do outro, porque tem gente com inúmeros mais problemas, como até que a Cacá falou aquele dia, existe pessoas passando fome mesmo, pessoas que estão no nosso meio e que a gente nem sabe disso. Pessoas que estão com dificuldade de alimento, pessoas que por conta de contaminação e tudo mais não podem trabalhar, não receberam dinheiro, enfim, uma série de coisas. E o que a gente pode fazer nesse momento é não ser. Existe uma palavra que chama naive, que é inocente, que é ingênuo, de achar que só o nosso mundo está desabando, que só o nosso. Sabe, se a gente colocar um pouquinho o pensamento no outro, no próximo, e isso sempre ajudou muito, né? A gente ajudar o próximo sempre ajuda muito mais a gente mesmo do que o outro, né? Que eu brinco até aqui das lives. Eu faço para ajudar, mas acabo sendo ajudada 10 vezes mais. Então, às vezes tirar esse foco da minha dor e tentar pensar um pouquinho no outro também, né? Justamente. Entender que existem camadas dentro da sociedade. Quem assistiu aquele filme O Poço, né, vai entender um pouquinho o que eu estou falando, né? Que as camadas da sociedade lá embaixo, elas estão num lugar muito mais escuro, um lugar muito mais frio e um lugar que está muito complicado de se viver. Nas favelas do Rio de Janeiro são pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas morando dentro de casinhas e barracos muito pequenos, insalubres, né? Então, assim, essas crianças que comiam dentro das escolas, hoje não tem escola para comer, né? Então, como é que a gente pode fazer para um mundo melhor? Cara, se a gente depender somente dos políticos ou ficar fazendo essa briga política, né? Que o Brasil, até os Estados Unidos, tem essa polarização Toda política, hora. não tem lugar nenhum. A gente precisa entender que se dentro, por exemplo, se minha tia estiver assistindo ainda, ela vai entender, ela fez um trabalho muito legal ela é a síndica do condomínio, então ela foi lá, bateu em todo mundo e falou assim, gente, me dá produto de limpeza, os quilos de alimento que vocês têm que não estão abertos, vamos trabalhar em prol da comunidade que é aqui do lado. O Rio de Janeiro é assim, você está na Zona Sul, você está numa rua bonita, você tropeça numa favela. É verdade. Então não tem como a gente falar, O a Brasil é realidade cheio está... dessas coisas, né? Não só no Rio, mas em todos os lugares. Dá para ajudar em todos os cantos, né, Lelê? E Meu esse amor, é o estamos chegando. 55 segundos. Deixa esse recado. Muito recado, meu obrigada, gratidão. recado. Um beijo. Tem nem palavras para te agradecer, cara. É fantástica, Ah, maravilhosa. Vai estar no YouTube, tá? Amanhã já subo pro YouTube. Vai estar lá disponível para sempre, forever. Quiser mandar pros amigos, tá? Lê, foi ah, fantástica. Obrigada, meu bem.
Obrigada a você pela oportunidade de a gente estar conversando e mais uma vez a gente dá uma força para esse laço que a gente tem mesmo longe, a gente se sentir um pouquinho mais perto. Obrigada. Ó, amanhã nós vamos falar sobre sono. O Lelê falou de sono, amanhã nós vamos falar com outra Letícia